sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, muito boa tarde. Eu quero começar o programa de hoje com uma pergunta. Você sabe o que significa a palavra decepcionar? Em uma pesquisa rápida na internet, nós vamos encontrar o seguinte: decepcionar é um verbo transitivo que significa causar sofrimento, decepção, desapontar, desiludir. O verbo decepcionar vem do substantivo decepção, que pode ser uma mentira ou surpresa desagradável, uma desilusão, um desengano, uma decepção. Causa um sentimento de tristeza ou mágoa. Uma pessoa decepcionada se sente enganada e frustrada, porque tinha determinada expectativa em relação a alguém. Mas essa expectativa não foi correspondida. Nós sabemos que as decepções fazem parte da vida, porque ninguém pode agradar outra pessoa durante o tempo todo. Agora, uma característica importante do ser humano é saber como lidar com as decepções que vão surgindo ao longo da vida. Neste momento, cabe uma pergunta. Como será que os milhões de eleitores que votaram em Bolsonaro estão lidando com a decepção que está sendo este governo? A vítima da vez é a educação. Há uma semana, o MEC anunciou a retenção de 30% do orçamento das instituições federais. Já está em curso também corte de bolsas para mestrado e doutorado. E para nos ajudar a falar mais sobre este golpe sofrido pela educação, nós vamos conversar agora com o doutor em educação e professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, Christian Lindeberg Lopes do Nascimento. Boa tarde, Christian, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Luana, boa tarde, telespectadores. E estamos aqui abertos para as perguntas. Obrigada, Christian. O ministro da Educação, Abraham Van Traub, indicado pelo guru de Bolsonaro, Olavo de Carvalho, já deu 4 justificativas diferentes sobre a necessidade de cortes na pasta, desde o anúncio do ajuste fiscal, feito no último dia 30. A última, dada nesta segunda-feira, dia 7 de maio, na Comissão de Educação do Senado, terminou como uma espécie de ameaça. Não é um corte, e sim um contingenciamento, porque não é definitivo, disse o ministro, que concluiu dizendo que a medida pode ser revista caso a reforma da Previdência seja aprovada. Professor Christian, isso na verdade é uma chantagem, não? Então, Luana, soa muito estranho um ministro de Estado fazer tal afirmação. Ainda mais num cenário onde os cortes, né, e não contingenciamento simbolizam uma perda muito grande para o ensino superior, para a educação como um todo e para o ensino superior de forma específica. Só para dar um exemplo, a UFES, a Universidade Federal do Sergipe, perdeu quase 50% dos recursos previstos que deverão ser utilizados para pagar despesas como água, luz, telefonia e serviços terceirizados. Ou seja, a UFES está correndo um risco hoje por conta desse contingenciamento de não cumprir o período, ter recursos para o ano inteiro. Isso quer dizer, a UFES ela é um patrimônio do povo sergipano, né, isso, professor? Então, o que o senhor está dizendo para a gente é que esse corte pode fazer com que a universidade pare de funcionar, é isso? Então, Luana, a situação que hoje já não é das melhores, né, os recursos para o ensino superior brasileiro, desde 2014, 2015, têm sofrido, consequentemente, perdas, e esse anúncio dito nessa semana pelo ministro da Educação tira a universidade do sinal amarelo e passa para o sinal vermelho. Ou seja, nós corremos o sério risco da Universidade Federal do Sergipe não ter recursos para cumprir com suas obrigações basilares, como essas que eu acabei de dizer. Professor, o corte da verba na educação, na pasta de educação, é algo ideológico, dizem alguns estudiosos. O senhor acredita nisso? Acredita que é algo ideológico? Isso, Luana, é uma falácia, né? É uma mentira, descabida, né? Por alguns motivos. O primeiro, o ministro, o atual, o ex também, Vélez Rodrigues, o próprio presidente da República, vivem acusando a universidade de fazer doutrinamento ideológico, notadamente os cursos de ciências humanas, por exemplo, filosofia. Mas em nenhum instante eles
demonstraram publicamente, apresentaram aos cidadãos nenhum estudo, dizendo, por exemplo, tantos professores do curso de filosofia no país inteiro fazem doutrinamento político. Então a mentira começa daí. O outro é que a dimensão quantitativa de estudantes de filosofia no ensino superior é ínfima. Você sabe, os ouvintes, os telespectadores sabem também que o Brasil tem 8 milhões de estudantes em nível superior e apenas 20 mil cursam filosofia, dá menos do que 1%. Então como é que você diz que a universidade é contaminada do ponto de vista ideológico, supondo que ele esteja correto, por causa de 20 mil pessoas? Então isso é outra indagação. Na verdade, o que o ministro está tentando confirmar através dessa fala é uma intenção, que nós temos observado isso desde que ele tomou posse, de retirar os recursos para o ensino superior. Vou dar um exemplo. Quando ele tomou posse, o presidente, estou falando ele, o presidente agora, Jair Bolsonaro, disse que ia inverter as prioridades, ia retirar recursos do ensino superior e deslocá-los para o ensino básico. Então, frases com essa conotação cumprem esse papel político. O outro papel político, além de sufocar os recursos das universidades federais, é de manter, digamos assim, a tropa bolsonarista motivada, através desse suposto discurso de que há um doutrinamento ideológico nas universidades. Então, tanto do ponto de vista da realidade, não se comprova a existência desse doutrinamento, tanto do ponto de vista político, esse discurso do ministro tem um viés político por conta desse sufocamento que eles pretendem aparelhar, ou que eles pretendem executar nas universidades. Mas esse sufocamento, ele serve a uma ideologia, essa ideologia da direita. Toda essa situação que está gerando nas universidades, os cortes, isso tem um porquê, não? Então, Luana, vou fazer um resgate meio que histórico. Nos anos 90, esse discurso que hoje está no Ministério da Educação, está no governo federal, ele existiu. O Fundef, por exemplo, que é um instrumento importante que serviu para ampliar as matrículas no número, ou nas escolas do ensino fundamental, é uma prova da materialidade desse discurso. Porque se dizia o que nos anos 90? Vamos retirar recursos das universidades e transferi-los para a educação básica. Esse discurso volta agora nesse final de 2000 dessa década. Qual é o problema disso? Quem é que forma os médicos? Quem é que forma os advogados? Quem é que forma os professores que ensinam na educação básica? Quem é que forma os cientistas, os veterinários, os engenheiros? É a universidade. Sim. Então, se você retira recursos do ensino superior, notadamente o público, numa suposta dicotomia entre ensino superior e ensino básico, na verdade você está prejudicando todo o sistema educacional brasileiro. Pode não trazer efeitos imediatos, que eu acho que traz, mas a curto e médio prazo, a tendência é você piorar mais ainda a educação básica. Além de que, retirando recursos públicos do ensino superior, quem vai financiar esse nível de escolaridade? Com certeza, professor. Professor, você é professor de filosofia, como a gente já colocou, e o que a gente vê é que parece que o Jair Bolsonaro tem medo da educação. Sobretudo, ele aponta os cursos, como você já colocou, sociologia e filosofia, como grandes vilões. Por que essa tentativa de vilanizar cursos das humanas e outros? Olha só, Luana, estou falando a gente porque converso com os colegas aqui do departamento, converso com colegas professores de outras universidades, e nós estamos chegando à seguinte conclusão. O governo que acusa as universidades federais, especificamente os cursos de humanas, de serem instrumentos ideológicos, na verdade, quem está praticando uma ideologia é o atual governo. Isso fica nítido, por exemplo, nessa dicotomia que ele cria no seu discurso de ensino superior versus ensino básico. Como todo mundo sabe, o Brasil, através do Plano Nacional de Educação, tem uma política para todas as esferas, para todas as etapas educacionais do país. Quando o governo fala, não, eu vou privilegiar a educação básica, ele não está cumprindo, por exemplo, uma das determinações do PNE. O outro aspecto também, e aí
mais político, digamos, desse argumento ideológico que o governo tem apresentado, é em detrimento das humanidades, né? Eu fico imaginando o que seria das pesquisas na área de tecnologia se os filósofos, por exemplo, não tivessem discutido e pesquisado o que é ciência. René Descartes, por exemplo, criou, no discurso do método, criou um método que serviu como base para a ciência moderna. As discussões que envolvem o genoma, o DNA, tudo isso no âmbito das humanidades remete à discussão da bioética, né? Então, o que seria essa questão mesmo hoje muito patente no nosso dia a dia, que é os fake news, né, que tem prejudicado a vida de milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, gerando conflitos, né? O que seria dessas discussões, desses temas, se não tivéssemos antes, para poder alicerçar o debate, os conceitos da ética, né? O que seria, por exemplo, discutirmos questões relacionadas à linguagem, enfim, né, a nossa origem, né, de onde vimos, para onde vamos, né? Então, todas essas discussões que são travadas especificamente no curso de filosofia, elas servem de alguma forma para as questões mais práticas do cotidiano, né? No caso específico das ciências, que o governo tanto fala, né? Diz que vai tirar recursos das universidades, mas precisamente dos cursos de humanas, para poder os poucos recursos que sobrarem, né, serem investidos nesses cursos que, segundo eles, são úteis para a sociedade. Então, é um discurso assim que não tem lastro na literatura, é um discurso que rivaliza dentro do ambiente universitário áreas e que quem vai sair perdendo, caso isso seja efetivado, é toda a sociedade brasileira. Nós estamos, né, distante, agora ainda mais, de um modelo perfeito. No entanto, você acredita que o fato de, na época do governo Lula e Dilma, você ter tido uma abertura a partir do sistema de cotas para a entrada de estudantes de escolas públicas, estudantes negros, né, estudantes vindos das camadas mais baixas da sociedade, isso gerou algum tipo de raiva, rancor nessa camada que hoje está à frente da política do nosso Brasil? Olha só, Luana, o atual governo e seus aliados, e aí precisa citá-los, né, já demonstraram, já deram sinais claros de que eles são contrários a algumas políticas públicas que estavam sendo executadas anteriormente, notadamente pelos governos do PT, né, do Lula e Dilma, né. O caso específico das cotas, né, o presidente Bolsonaro, né, já teceu comentários, comentários desnecessários, comparando negros com bois, quilombolas com os bois, né, da questão da arroba, né, a questão das mulheres. Inclusive ele foi punido recentemente pela justiça naquele conflito que ele teve com Maria do Rosário. Sim. E essa característica que fez parte de toda a ação parlamentar dele, agora está no Poder Executivo. Então a impressão que eu tenho é que eles não querem os pobres nas universidades. Esse é o fato, né? Os filhos dos pobres, estou falando da classe trabalhadora, dos desempregados, porque o ex-ministro da Educação, o Vélez Rodrigues, ele chegou a falar isso de forma até sincera, né? Que ele disse que a universidade não era para todos, né? A universidade tem que ser para uma elite, né? Então, assim, o que nós temos visto, e aí com muita desconfiança, é que todas essas ações que estão sendo promovidas e realizadas pelo atual governo têm, de fato, fechar as portas das universidades para a grande maioria da população brasileira. Vou pegar o exemplo aqui da nossa Universidade Federal do Sergipe, né? Em 2002, até 2002, 2003, nós só tínhamos o campus de São Cristóvão, né, e o Hospital Universitário, né, que atendia 3 cursos. Nos períodos do governo do PT, a UFES não só cresceu aqui na região metropolitana de Aracaju, mas também ela se expandiu para o interior. Então hoje a UFES tem 6 campi, né, que dá oportunidade para os filhos dos ricos, né, que sempre tiveram acesso a alguns cursos nas universidades, mas também aumentou e deu oportunidade para os filhos dos pobres, né? Então a política de cotas, por exemplo, né? Hoje no Brasil a questão social e racial está muito ligada. Então você reservar vagas, né, 50% das vagas em todos os cursos, você permite que esses filhos da classe trabalhadora, para esses filhos das camadas mais pobres do Brasil, possam cursar não só as licenciaturas
cursos das ciências sociais aplicadas, mas também possam cursar medicina, direito, os cursos que têm mais prestígio, né, na sociedade, odontologia na sociedade, e que geralmente eram ocupados por pessoas, do ponto de vista financeiro, mais avantajadas, né? Então, assim, você recorta ou você corta recursos de um lado, né, estrangula a Universidade Pública Federal do ponto de vista do financiamento e depõe, né, e torna público opiniões contrárias às políticas de cotas, você somando esses elementos e outros, né, a impressão que se tem é que ele vai, a curto prazo, modificar a atual legislação no que se refere ao acesso ao ensino superior, especificamente à reserva de vagas sociais e raciais. Diante desse cenário tão preocupante, né, professor, vamos falar agora sobre a Greve Nacional de Educação, que vai acontecer no dia 15 de maio, na próxima quarta-feira. A Greve Nacional da Educação, convocada para o dia 15 de maio pelos trabalhadores e trabalhadoras em educação contra o desmonte da aposentadoria, terá um reforço ainda maior por parte da comunidade universitária, da rede pública e privada, de institutos federais, cursos técnicos profissionalizantes, além das entidades estudantis, como UNE e USB. Professor, conta pra gente o que vai acontecer durante esse ato e qual a importância de todo mundo, de todos nós, a sociedade, estar se somando a essa greve nacional. Então, Luana, essa atividade que vai acontecer na próxima quarta, ela está sendo convocada, como você falou, pelas entidades sindicais e estudantis, né? Ela tem o propósito de tornar público essa indignação que hoje marca, que hoje está registrada nos corredores das escolas e das universidades, notadamente as públicas, do nosso país. Então, a forma que nós encontramos é de protestar, né? Porque, diante dessa situação, não tem como ficarmos passivos diante dela, né? Eu falei aqui a questão do financiamento, né, da graduação, dos custos de manutenção das universidades federais, a questão do investimento, né? O campus de Glória, por exemplo, né, de Nossa Senhora da Glória, que é um campus novo, né, corre sério risco porque precisa ser construído, hoje está em prédios alugados. Então, os cortes atingem todas essas áreas do ensino superior brasileiro. Então, nós precisamos reagir, né? Então, essa passeata tem esse objetivo, né, de dialogar para a sociedade, expor para a sociedade nossos problemas, dizer que estamos preocupados não porque somos professores ou porque somos estudantes da universidade, não só por isso, mas também porque nós queremos que a UFES continue tendo seu caráter público, continue tendo seu caráter gratuito, né, que a universidade pública continue cumprindo a sua função na sociedade sergipana, né? Hoje, 400 projetos de extensão são realizados pela Universidade Federal do Sergipe, projetos que têm impacto no cotidiano de muitas pessoas. O hospital universitário, né, tanto de Aracaju como de Lagarto, atende uma população carente, que já tem dificuldades no SUS, né, nos postos e nos hospitais mantidos pelo SUS. Então, imagine sem esses dois hospitais que são referências aqui no nosso estado. Então, essa atividade da próxima quarta tem o intuito de externar isso para a sociedade. E, obviamente, nós sabemos que a população sergipana é amiga da UFES, né, é solidária às causas da UFES, porque sabe que pode contar com ela, não só nesses serviços de extensão ou do hospital universitário, mas porque muitas pessoas aqui em Sergipe foram formadas pela Universidade Federal do Sergipe e outras almejam um dia entrar nela, né? Então, defender a UFES hoje acho que é um compromisso de todos os sergipanos, de todas as pessoas que residem aqui no nosso estado, para que ela continue mantendo seu caráter e cumprindo a sua função social, que é, de fato, não só formar mão de obras, mas intervir na realidade social de Sergipe. Professor Christian, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Luana, agradeço a oportunidade. Programas como esse, promovidos e organizados pelo Sintese, são espaços importantes num cenário midiático muito monopolizado, né? E fica aqui mais uma vez o convite para participar do ato na próxima quarta-feira. A Universidade Federal do Sergipe, né, e o povo sergipano depende de todos os nossos telespectadores para que elas continuem tendo seu caráter público e gratuito e para todos, né? Obrigado. Com certeza. A você de casa, muito obrigada por mais um sábado com a gente. Para você, boa tarde, boa sorte e vamos à luta. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceita.